O homem silenciosamente olhou em seu rosto. De repente ele assentiu levemente. O cara sorriu amplamente dizendo que ele faria isso. Mas primeiro, a habilidade do cara com força renovada. Pressionou o homem no chão. Ele terminou a frase dizendo que o homem deve pagá-lo pelo pão. Gotas de água congelaram no ar. Os raios do sol iluminavam a torre mágica. Miss Freljord cruzou as mãos na frente dela. Com um largo sorriso, dizendo que teria sido uma grande perda se o herói não tivesse intervindo, depois do qual ela agradeceu ao cara e aos outros membros do grupo. O homem sentou-se entre os caras sorrindo, dizendo que isso não era nada. Pensamento desagradavelmente que a menina não acreditou no senhor. No início, senhorita Freljord disse que não imagine o que aconteceria se essa pedra mágica caiu nas mãos de estranhos. Ela se levantou do sofá, curvou-se para eles mais uma vez, expressou sua profunda gratidão. O cara, que eles também estavam felizes por poderem ajudar. A menina olhou para eles depois. Ele perguntou se eles poderiam agora negociar uma recompensa. Por seus pedidos, ela sorriu amplamente. E disseram que receberiam 120 ouro como recompensa. A menina exclamou alegremente. Romantica bateu no cara do lado com um sorriso. E disse que isso é incrível. Porque ele só recentemente reclamou que seu grupo começou a não ter dinheiro. O cara perguntou se ele realmente reclamou da garota. Disse a ele para não ser uma pessoa modesta. Porque isso é legal. Acrescentou que com estes 120 ouro, eles não têm mais nada com que se preocupar. A loira sentou-se no sofá, dizendo que o plano original era dar-lhe 100 ouro. Mas já que ela não acreditou neles no começo, e agiu. Ela adicionou mais 20 ouro como um pedido de desculpas. Um saco de dinheiro caiu sobre a mesa. Ela acrescentou que não era em comparação com o suporte da torre mágica. Mas 120 ouro ainda era uma boa recompensa. E ela esperava que eles aceitassem. O cara olhou a garota na cara, voltando-se para ela e perguntou se ela se lembrava do que ele disse a ela naquele dia. Após a palestra, a garota se lembrou de suas palavras, que eles não estavam interessados em apoio da torre, da magia, e disse que se lembrava disso. E, então, perguntou por que ele estava interessado nesta romântica. E Pran olhou para o cara em choque. Depois que ele disse que, neste caso, ele gostaria de recusar a recompensa. O saco de dinheiro ainda estava deitado na mesa. O cara acrescentou que não precisava de dinheiro. Em vez disso, ele tinha um pedido. A menina levantou uma sobrancelha, que ela iria ouvi-lo, e então perguntou que tipo de pedido era. Desde que ele recusou 120 ouro. O cara olhou para ela com um sorriso. E para jogar xadrez com o mestre da torre mágica. Jodi Sharian. Os raios do sol poente iluminaram a cidade. Estado e centro de engenharia mágica. Até a sede da Torre da Magia. Ficou atrás das copas grossas das árvores. Os raios mal atravessaram as folhas. O cara passou por baixo deles olhando em volta. Então ele seguiu a garota ao longo dos longos corredores. As portas douradas refletiam os raios quentes do sol. A menina levantou a mão para o painel de controle. O cara atrás estava subindo no elevador com ela. Sem olhar para ele, a garota perguntou se você realmente ficasse satisfeito com isso. O cara perguntou o que ela quis dizer. Senhorita Freljord virou-se para ele, dizendo que ela estava falando sobre uma partida de xadrez. Porque ele realizou uma façanha. Mas para isso, ele só pediu um jogo de xadrez. O menino disse que, como parece para ele, cada um é seu. A caixa da menina disse que 120 ouro ainda não é pequena soma. A garota lembrou como o mestre concordou com uma partida de xadrez por telefone e disse que, além disso, ela não conseguia entender, mas o mestre da torre estava pensando em
quando ele concordou com esta partida. A garota se afastou do cara sorridente, que disse que o mestre sempre foi um pouco estranho, depois do qual ela concordou com isso. E queria dizer algo sobre o mestre. O elevador atingiu o andar desejado. A menina se interrompeu. Pergunte o que o cara acabou de dizer. Ao qual ele respondeu que não disse nada. As portas do elevador se abriram na frente deles. Lâmpadas de parede iluminavam as estantes e cortinas vermelhas. Entrando na sala de Old-Shariam, segurando, olhou para a garota que se dirigiu a ele. A loira, olhando para o mestre, disse que ela tinha trazido aquele mesmo aluno. O homem pediu a ela para deixá-los sozinhos. O mestre bateu o livro. O cara pensou que Joe Desarian parecia ter 40 anos. Embora sua idade real fosse perto de 90, o menino olhou para a frente tensamente, acrescentando que, tanto no passado quanto no futuro, ele permaneceu o mágico mais forte. E no mundo, foi ele quem lançou as bases. Grandes conquistas na civilização mágica. O cara pegou a gravata e depois pensou que, embora a lista completa das realizações do mestre não pode ser listado para ele, né? Ele estava apenas... O homem de óculos olhou para o cara, segurando um livro na mão. Desejo, terminou o pensamento, com o fato de que ele é um amigo insubstituível. Para ele, havia muitas estantes totalmente cheias na sala. O homem convidou o cara para se sentar. Eles se sentaram em cadeiras vermelhas. Entre eles havia uma mesa com um tabuleiro de xadrez. O homem disse que se tivesse mais tempo, ele teria lhe oferecido uma xícara de café, e eles poderiam ter uma partida de xadrez. Sentado em frente ao cara, o mestre acrescentou que ele tinha um compromisso em exatamente 27 minutos. Depois do qual, ele pediu perdão por sua indisponibilidade. O cara respondeu que já estava grato a ele por aceitar seu pedido. Jade sorriu levemente, agradecendo-lhe por sua compreensão. E perguntou se eles poderiam começar um jogo. O cara assentiu silenciosamente com um sorriso. O homem estava arrumando as peças no tabuleiro. Perguntou quais regras o cara queria jogar. Os imperiais são as regras dos reinos ocidentais. O jovem respondeu que ele preferia as regras do Mar do Norte. A mão do mestre congelou no ar. Ele olhou para o cara perguntando se ele era de lá, acrescentando que não era óbvio para ele. O jovem sorriu amplamente e disse que o homem estava certo, mas seu velho amigo era desses lugares. E foi seu mérito que ele dominou o estilo do Mar do Norte. O mestre serviu com as mãos nos joelhos, dizendo que parecia que os caras o forçaram. E deve ter sido difícil, porque esse estilo é bastante complexo. O homem sorriu levemente, depois que o cara respondeu com uma risada que era verdade. Os raios do sol penetraram nas janelas. O homem disse que concordou em jogar pelas regras do Mar do Norte. O cara imaginou um tabuleiro de xadrez que estava flutuando nas ondas. E pensei que o Mar do Norte, estilo é que o tabuleiro de xadrez deve ser 5 fileiras mais largo. E devido a isso, muito mais peças pode ser colocado nele. A peculiaridade desse estilo é que requer jogadores para conhecer um grande número de táticas de combate, o que torna a partida semelhante a uma batalha real. O jovem apresentou uma figura negra de um navio, aproximando-se das lagoas, adicionando que em vez de uma rainha, 2 navios de guerra são colocados no campo. E se a lagoa não se mover, e se o peão não se mover por um movimento, então a linha em que está se torna uma rota de abastecimento, e qualquer peça aquela que está nesta linha pode mover novamente a imagem na cabeça do menino. Mudou para um monte de figuras simples. E ele acrescentou que, além disso, cada jogador tem 4 bispos e 4 cavaleiros à sua disposição. Um relógio com uma moldura de ouro pendurada na parede. O mestre disse que esperava um bom jogo. O cara pediu a ele a oportunidade de ir primeiro,
Os homens se inclinaram em direção ao tabuleiro com um sorriso. Figuras brancas ficaram em células brancas, e figuras negras estavam em células negras. Os jogadores reorganizaram as peças uma após a outra. O peão derrotado atingiu a borda da mesa. O homem olhou para seu oponente. Pensando que ele não era ruim, a torre ficou no centro do tabuleiro. O homem continuou a raciocinar. As figuras brancas do cara caiu em uma pilha de pessoas derrotadas. Ele franziu a testa levemente, as sobrancelhas. Duvido Moveu que a o torre homem derrotando seu bispo, e pensei que o cara estava fazendo 2 movimentos apressados. Os homens sentaram-se opostos, olhando para o tabuleiro. O cara franziu a testa nervosamente. Ele olhou para o homem, Perguntando se ele gostaria de fazer uma aposta com ele. O mestre perguntou o que ele queria dizer. Ele olhou para o cara com um sorriso, dizendo que ele planejou isso desde o início. E depois perguntou qual seria o preço. O jovem olhou para ele na cara e que o perdedor atenda ao pedido do vencedor. O homem respondeu que se tratasse de apoio da torre, então ele é forçado a recusar com as mãos cruzadas de joelhos. Ele acrescentou que as regras são as regras, e ele não podia abrir uma exceção. O menino disse que não precisava se preocupar com isso, porque não foi para isso que ele veio. O homem pensou sobre isso e disse que, se não se trata de apoio, então ele é extremamente interessado em que tipo de pedido ele terá. Jude fechou os olhos com um sorriso, perguntando se essa aposta traria mais benefícios para o cara e sobre como um aluno comum poderia beneficiá-lo. O cara também fechou os olhos e disse com um sorriso que ele poderia trabalhar na Torre da Magia. Afinal, entre seus colegas de classe, ele é o primeiro classificado a ficar em primeiro lugar. O mestre levantou a mão, concordando com suas palavras, e disse que, nesse caso, se ele ganhar, então após a formatura, o cara vai seu departamento de engenharia mágica. Desejo sorriu amplamente e disse que prefere dizer seu pedido no final do jogo, porque, como eles dizem que o presente mais esperado é melhor deixar para o final. O homem concordou com suas palavras. Os números permaneceram em pequenos números. O homem acrescentou Tais coisas que devem ser definidas. só depois que ele sai de tal situação. O cara sorriu quando começou a falar. O homem olhou para ele com interesse. Desejo levantou a mão, representando seu eu passado, e disse que tentaria o seu melhor para entregar seu presente à imagem do cara do passado. Ficou atrás de sua cadeira, enquanto o jovem olhava para o mestre com um sorriso, segurando a figura na mão. Os raios da noite do pôr do sol penetraram nas janelas. O homem franziu a testa, pensando em algo. O cara levantou. O mestre pensou que ele tinha algum sentimento estranho. O cara colocou a peça no tabuleiro com esforço, enquanto o homem pensava lá que ele parecia ter se tornado uma pessoa diferente. Tremoço levantou a mão e disse com um sorriso confiante que agora ele tem pelo menos um mestrado. O homem ajustou os óculos e esfregou o nariz. O jovem olhou para ele, pensando que esse é o hábito dele. Ele esfrega o nariz apenas quando está nervoso, acrescentando que não é surpreendente. Bem que o homem agora está animado. Ele felizmente fechou os olhos, pensando que ele estava jogando xadrez com ele por mais de 6 anos. E que esses jogos que eles jogaram naquele mundo infernal ele mergulhou em memórias. O cara se lembrou do tabuleiro de xadrez e das palavras que ele estava jogando de novo e que o domínio deve ser mais fácil com ele. E o homem respondeu que Priscila o estava envergonhando. O cara, como muitas pessoas estavam assistindo sua partida. Alguém se ofereceu para apostar, na maioria. Apostou no mestre o cara de olhos fechados. Pensei que ele realmente estava se divertindo.
De repente, ele abriu os olhos, depois que o magistrado disse que ele parecia ter se tornado uma pessoa completamente diferente. O homem olhou para o cara, enquanto ele perguntou com uma risada se ele realmente pensava assim. O jovem fechou os olhos e respondeu com um sorriso. Que ele ainda era o mesmo que era. Desde o início, Joe sorriu. Pensei que o cara estava certo, porque desde o início ele era apenas o mestre. Olhou para o cara, terminando o pensamento com o fato de que ele era ele mesmo, figuras negras deitadas uma ao lado da outra. O cara trouxe a torre para o rei do oponente. E acabou com o xadrez. O homem exalou pesadamente, afundou em uma cadeira e disse que estes eram os mais longos 25 minutos de sua vida. Ele olhou para o relógio. O cara olhou para o oponente com um sorriso. Quando ele disse que tinha perdido, o rei do homem ficou na frente da torre, atrás dos quais havia mais 4 peças do cara. O homem chamou esta partida de instrutiva. De repente a placa eletrônica tocou. O homem olhou para ele, dizendo que provavelmente era sua secretária. O cara disse a ele para responder. O jovem olhou para o homem. O secretário disse que, durante a reunião, estava quase certo. O homem tocou o tablet, dizendo a ela para dar-lhes 1 minuto. Ele foi até o cara sorridente, dizendo que, na verdade, ele não esperava que ele iria perder. Desejo respondeu que tinha certeza de que, se o homem tivesse mais tempo, ele teria vencido. O mestre se apoiou na mesa, dizendo que seu consolo não o fez se sentir melhor. O cara riu timidamente. Jade olhou para o inimigo, perguntou qual era o seu pedido. O cara respondeu com um sorriso, que ele queria fazer um acordo com ele. Olhando para o jovem sentado, ele perguntou o que seria. O cara respondeu que queria oferecer a ele sua ideia, em troca de seu patrocínio. O mestre franziu a testa, dizendo que este era um pedido difícil. O cara respondeu que o homem perdeu a aposta. Jode abaixou um pouco a cabeça, acrescentando que este não é o ponto, porque o cara está pedindo um acordo, em outras palavras, ele quer fazer uma troca. Mas neste caso, ambas as partes devem estar satisfeitas. Ele olhou para cima, franziu a testa e disse que a ideia de um aluno e patrocínio de uma empresa líder em magia estava longe de ser bom, então não poderia ser chamado de acordo. Wirou levantou-se da mesa com um largo sorriso, perguntando se o homem quis dizer que sua ideia deve corresponder ao valor apoio da torre mágica. O mestre levantou uma sobrancelha, olhando para o cara incompreensivelmente. Depois que ele disse que queria mostrar a ele algo, o homem cruzou os braços enquanto o cara olhava em volta e perguntou o que ele estava procurando. O jovem voltou, percebendo as pedras mágicas. Ele se aproximou da mesa, perguntando se o mestre se importaria se ele pegasse um deles. Por um tempo o homem concordou. O cara tocou o cristal azul. Quando o homem disse que eles não estavam encantados de qualquer maneira, então eles não seriam mais úteis do que pedras comuns. O cara respondeu que seria ainda melhor. Desejo sorriu desajeitadamente. Depois que o homem lá disse que ele era de alguma forma estranho, dizendo que todo mundo diz a ele que... O homem olhou para as ações do cara incrédulo, pensando que era impossível usar uma pedra mágica sem encantá-la. E então se perguntou o que ele ia fazer com isso. De repente, pulsações apareceram na pedra mágica. O homem olhou para isso, com surpresa. A pedra mágica foi preenchida com um turbilhão de energia. O homem arregalou os olhos olhando para isso em choque. Ele deixou cair as mãos. O cara segurava uma pedra dentro da qual a energia estava furiosa e disse que tudo estava pronto. O homem olhou para o que estava acontecendo em choque, perguntando como ele poderia reagir, porque a pedra mágica ainda não havia sido encantada. O cara entregou a ele uma pedra mágica. Depois que ele perguntou
se ele poderia aguentar por um segundo. O homem pegou o cristal azul na mão. Pensei mais tarde que estava realmente reagindo. E então perguntou o que o guia fez com ele. De repente, a mão do mestre se contraiu porque a voz da secretária foi ouvida. Perguntando Cristal. se o ministro teve algum problema. O cara apontou para a pedra, dizendo que agora pode ser usado como um transmissor. O homem, cheio de choque e horror, olhou para o cara um olhar de medo. Apareceu em seu rosto. O mestre engoliu forte. Ele colocou a pedra na mesa, dizendo que ele ligaria de volta mais tarde. A secretária obedeceu. A luz dentro da pedra se apagou. O homem, olhando para o cara, disse que precisava de uma explicação do que exatamente ele tinha acabado de fazer. O cara fechou os olhos com um sorriso, perguntando se ele agora estava pronto para fazer um acordo com ele. Geode exalou pesadamente, olhando para o cristal azul. Ele colocou a mão no cinto, com um sorriso que só um louco recusaria. Depois do que ele viu, os raios do sol iluminaram a cidade. A placa da loja também estava pendurada à luz do sol. Romantica e Pran olharam para o cara. Quem perguntou se eles se divertiram, o jovem piscou, olhando para eles. Departamento de carrinho de lado, mostrando o cara para o lugar entre eles. Romantica perguntou como foi sua partida de xadrez, ao qual ele respondeu que acabou muito bem. Depois do qual ele perguntou como eles andaram. O cara sentou-se entre eles com um grande sorriso. A menina respondeu que ir às compras era bom. E o menino que ele achou o parque termônico muito divertido período. A garota o corrigiu, perguntou se ele se referia ao parque temático. Pran disse que era exatamente o que ele tinha em mente. O cara se levantou da A cadeira. garota Olhou para ele com surpresa. Lágrimas apareceram nos olhos de Pran. Desejo. Disse que assim que terminarem de comer, eles ainda podem ir às compras e se divertir. O menino disse que eles não têm tanto dinheiro. Ao qual o jovem respondeu que eles não precisam mais se preocupar com isso. Ele tirou um cartão preto com um enfeite vermelho, dizendo que agora ele tinha um cartão de crédito Master. Os caras perguntaram como ele fez isso. A menina alegremente estendeu os braços para os lados, enquanto ele estava dizendo. O homem disse a ele que eles deveriam se divertir enquanto ele estava nesta cidade. E também prometeu patrociná-los. Romantica o interrompeu, dizendo que queria comprar alguns vestidos e alguns sapatos lindos. E o menino sugeriu que eles fossem a um parque temático, porque ele quer andar de gôndola e monotrilho. As crianças olharam para o cara, que concordou com eles com um sorriso, que primeiro ele também queria comer sorvete. Os caras franziram a testa com raiva, enchendo seus cones de sorvete em si mesmos. O cara olhou para eles com desagrado. Eles agarraram o cara pelas mãos, para que ele pudesse comer sorvete mais tarde. Os caras correram para frente, enquanto o cara disse que só eles tinham comido, depois do qual eles disseram que tinham pouco tempo e que ele poderia comer mais tarde. As crianças estavam se divertindo com sorrisos largos. Os caras sorriram também e pensei que nada de ruim iria acontecer. Se eles descansassem por um dia, faltam 13 dias para o primeiro Shadow. Mundos aparecem, Dresden, capital do Império Averian. Já esteve em Duke Nifley's Villa? Pratos gourmet e pratos caros estavam nas mesas. Convidados do evento conversaram entre si, segurando copos de bebidas nas mãos. Enquanto o homem pegava seu copo e bateu com os talheres, a voz de um homem pediu um momento de atenção. Os presentes ficaram quietos e ouviu atentamente as palavras. Que hoje foi um dia especial. O homem de bigode loiro sorriu e disse que, por 3 anos consecutivos, seu grupo, Blue Moon, foi reconhecido pela Torre da Magia como o mais forte da Ravening Academy. Vários homens em ternos vermelhos e azuis sorriu quando as loiras disseram que receberam apoio deles.
Novamente este ano, ele acenou com seu copo dourado com um líquido vermelho dentro. E começou a dizer que isso é apenas o começo. E eles continuarão a ser o maior grupo da história da Avriana Academy. Todos os presentes levantaram seus copos alto. Quando o homem no pódio alto, em voz alta, pediu-lhes para fazê-lo, para que houvesse apenas nobreza no grupo. Professor Niflek, vestido com um terno formal branco, sorriu amplamente, oferecendo uma bebida para o futuro de seu poderoso império e a grandeza dos aristocratas, e apenas lançou um olhar cansado para ele, debaixo de seus cílios meio abaixados. Em meio a gritos altos, todos os convidados começaram a tilintar seus copos. A menina fechou os olhos, franzindo as sobrancelhas. Ela olhou para o lado, quando uma silhueta se aproximou dela e perguntou se ela era Lady Agiste, enquanto um terno leve ficou muito surpreso ao vê-la. Seu amigo colocou a mão no peito e disse que era uma honra para ele conhecê-la. Um grupo de pessoas cercou a loira, de pé contra a parede. O homem encostou o punho na parede e se inclinou para a garota desinteressada com um sorriso, convidando-a para ter uma conversa em um ambiente mais privado. O cara de cabelo azul sorriu, observando que a senhora solitária foi cercado por uma ralé de homens. Ele chamou todos eles de rudes ouvindo isso. A multidão mudou seus rostos e, com um olhar indignado, começou a perguntar quem ele era. Um jovem em um terno preto e branco, com uma camisa bordô, apresentou-se como um fine triquense e disse que era ele quem planejava passar a noite com esta enquanto Auguste olhava para ele com um olhar perplexo. Os homens ao redor começaram a murmurar, perguntando se isso era trinquência. O homem de cabelos azuis sorriu deslumbrantemente e lembrou a Auguste que eles queriam se encontrar hoje. Afastando-se dos homens, a garota assentiu quando Orfeim notou que ele queria se comunicar. Seu mentor e pupilo desde o vestibular. Os dois saíram para a grande varanda, permanecendo sozinho, parando na grade de pedra. O cara virou para a loira atrás e disse que ele viu que ela realmente não gostava dessa técnica. Idades começaram a dar desculpas, sem virar a cabeça para ela. O de cabelo azul notou que ele não a estava esfriando, já que ele também não gostou daqui. A garota caminhou até a grade e ficou ao lado dele, dizendo que ela pensava que ele não gostava de plebeus. Altin respondeu que, embora isso seja verdade, ele não expressa suas opiniões publicamente como os outros. Quando a loira se levantou com as costas contra a grade e cruzou os braços, o cara disse que não tinha ideia do que o professor Niflieka estava pensando. Auguste respondeu que havia definitivamente segundas intenções por trás de todas as suas ações. Trazendo o copo para ele, o cara arqueou uma sobrancelha e sorriu levemente, perguntando de que motivos ela estava falando. A garota respondeu que ela se referia ao orgulho da nobreza e o medo de que um dia ele fosse derrubado. Ela olhou para o prédio brilhante e disse que esses sentimentos são muito fáceis de manipular, porque se você colocar pressão, as pessoas perderão rapidamente o controle. O homem de cabelos azuis virou a cabeça quando ela baixou o queixo e começou a dizer que, por exemplo, Alfaim pegou notando Danavan. Os dois olharam como o cara riu alegremente. Na companhia do gordo, Agis disse que um dia ele se tornará exatamente como o professor Niflek. Ela olhou para o homem de cabelos azuis enquanto ele virava as costas para a grade e perguntou o que o professor ganharia com isso. A loira respondeu que tinha certeza de que ele mesmo, perfeitamente, que era importante para ele ganhar influência. Alfahengen apertou os dedos em volta do copo de líquido escarlate e disse que nem é preciso dizer, mas eu me pergunto se ele vai repetir esses eventos.
Novamente, ele se lembrou da história sobre a família Niflieca. 12 anos atrás, quando o Império estava em guerra civil, a família Nifleca era uma das 5 famílias que apoiava o atual imperador Palácio Dilian Jagerfrog. O brasão da família, bem como a coroa de ouro, foram emoldurados em sangue. Naquela época, o chefe de Niflecha era Braham Niflecha, que deu uma contribuição decisiva para a reconquista da capital e recebeu o título de duque. No entanto, ao mesmo tempo, ele executou mais de 80.000 plebeus. Ele executou todos que eram ligeiramente suspeitos de ter algo a ver com a república, independentemente do sexo e idade. Esta família era conhecida por cometer genocídio. O cara e a garota na varanda olharam para cima, intrigado, quando a voz de um homem exclamou que estava procurando por eles em todos os lugares. Com um largo sorriso no rosto e segurando uma bengala, Niflec saiu para eles e os cumprimentou com seus nomes completos, olhando para o gordo parado perto da porta aberta. Eles estavam apenas saindo para aproveite o vento da noite. A loira continuou sorrindo, dizendo o cara não deveria ter saído da recepção tão de repente, já que muitas jovens vieram vê-lo. Ele notou que a filha da família, Redwinger, recentemente perguntou sobre ele. O homem de cabelos azuis colocou seu copo na grade de pedra e colocaram um sorriso, dizendo que, neste caso, ele não deve manter a senhora esperando. Niflec concordou e disse que, em vez de tudo isso, ele deve voltar e homenagear os convidados com sua presença. O cara respondeu que faria isso. Ele se aproximou do homem parado na porta. Orfein sorriu levemente ao passar por ele. De repente, a mão de outra pessoa caiu em seu ombro. O homem de cabelos azuis se virou abruptamente. Parecendo intrigado, ele arqueou uma sobrancelha, e as veias em sua testa começaram a inchar. Quando um homem gordo com um sorriso zangado inclinou-se para ele e murmurou: aquela trindade poderia fazer com ser mais cuidadoso na escolha de tópicos. Conversa! Os cantos dos lábios do cara se enrolaram em um sorriso, como ele notou mentalmente o endereço pelo sobrenome. Ele abruptamente jogou a mão de Niflec fora de seu ombro e respondeu que manteria isso em mente. Mas agora ele teve que ir sozinho com Auguste. O homem colocou as mãos na bengala e disse que era muito rude da parte dele falar tão sobre descuidadamente. A menina olhou para ele com um rosto sem e notou emoção. que Alfaen havia apenas dito a verdade. O gordo franziu as sobrancelhas e olhou para a loira, perguntando se ela realmente achava isso. Ele notou, antes de dizer o que é verdade e o que não é, ela deve considerar o relacionamento deles. Ele acrescentou ele estava sobre a relação entre a família Nifleca e família respeitada do imperador do Palácio de Roga. O homem perguntou à coroa do rei mais velho se ela entendeu do que ele estava falando, e então disse que ele deveria se dirigir a ela de forma diferente. A loira de rosto vazio endireitou-se como o homem gordo então a chamou de idosa. Roga Palace. Ela franziu as sobrancelhas claras. Nifleca olhou para a garota com uma sombra no rosto, dizendo que esta família é como grilhões, que ela nunca vai se livrar, não importa o quanto ela tente. A espadachim fechou os olhos e virou a cabeça quando o homem disse que ela determina sua posição, status e literalmente tudo na vida, como o casamento dela. Depois dessas palavras, Idades bruscamente virou seus olhos surpresos para ele. O nevoeiro espesso começou a subir no terraço noturno. Niflec, com uma expressão irritada no rosto, perguntou se ela pensasse que seu mano estava um pouco fora de controle. Ele disse a ela para assistir o que ela disse. O rosto da loira mostrou medo. Quando o gordo notou, ela sabia que a família estava intimamente relacionada.
Ele acrescentou que nada de bom definitivamente viria disso. E perguntou se ela queria estragar o clima da recepção. Idades fecharam os olhos e notou que esta técnica era inútil. Nifleca olhou para ela indignada e começou a afirmar que a recepção de hoje, a espadachim cruzou os braços e desviou o olhar, terminando suas palavras dizendo que foi organizado para comemorar o reconhecimento que o grupo Blue Moon recebido da Torre da Magia. Ela acrescentou que o desejado nem teve tempo de enviar uma inscrição. O homem puxou um sorriso nervoso em seu rosto, perguntando como ele sabia disso. A garota lançou um olhar desdenhoso para ele e perguntou quanto tempo ele fingiria. Ela disse que foi ele quem mudou o prazo de inscrição. E todos foram notificados sobre isso, exceto o desejo. Uma batida de suor caiu no rosto confuso de Niflick. Quando ele começou a murmurar algo, a espadachim abaixou seus cílios loiros e notou que ele estava simplesmente com medo, abrindo bruscamente os braços para os lados. O gordo chamou a garota em voz alta pelo nome. Franzindo a testa, ele começou a apontar o dedo para ela e gritando que era culpa dela em primeiro lugar, já que ele não teria usado tais métodos. Se ela tivesse derrotado o desejo, daquela vez seus olhos saltaram e veias grossas começaram a saltar por todo o rosto. Nifleca gritou que ele fez isso por causa dela. E ela se atreve a dizer que ele só tem medo. O homem segurou sua bengala com força enquanto ele estava na frente da garota e gritou com Agnes Roga Pallis que ela não tinha o direito de dizer essas coisas a ele, porque ela era apenas uma perdedora. A espadachim torceu o rosto com nojo, pensando que ela havia se juntado a um grupo em que havia tal pessoa. O gordo, com uma cara furiosa, exclamou que se ela fosse acusá-lo ainda mais, então deixe-o sair da lua azul. A loira fechou os olhos e lembrou-se de suas palavras recentes, que a família estava cheia de algemas, que ela não conseguia se livrar, não importa o quanto ela tentasse. Ela se perguntou se isso era realmente o que eles chamaram de grupo. A menina pensou que isso não era assim, já que o grupo era algo como silhuetas do desejo. Carrinho de bebê e romantica, caminhando com rostos alegres. Apareceu em sua cabeça. Ela olhou para o homem em frente a ele, enquanto ele gritava com confiança que ela nunca seria capaz de sair, devido à estreita relação entre suas famílias. E apenas abaixou os olhos e olhou para a palma da mão aberta, confirmando suas palavras, e dizendo que este não é um grupo. Nifleca franziu os lábios. Ana olhou para ela com os olhos confusos. A loira agarrou o broche em seu peito e disse que estava saindo de Blue Moon, assim como ele queria. As veias começaram a inchar no rosto chocado do homem gordo, depois do qual ele chamou em voz alta o nome da garota. A espadachim jogou um broche azul, com o sinal da família no chão, e começou a falar sobre os grilhões da família. Ela puxou o elástico azul que amarrava seu cabelo e acrescentou palavras sobre seu status pessoal. Soltando o cabelo, Egius passou por Nifleca e disse confiança, que tudo isso não a incomodava em nada. O homem com o rosto zangado franziu as sobrancelhas e os capilares em seus olhos estouraram. Ele de repente congelou quando uma voz masculina disse de lado que eles estavam procurando por ele. O gordo olhou para cima com surpresa e cumprimentou os convidados da torre. Na frente dele estava um grupo de 3 pessoas em ternos vermelhos, consistindo em 2 homens adultos e uma mulher. O velho de cabelos grisalhos notou que o professor estava aqui todo esse tempo, parado na frente dele. Ele acenou com a mão e disse que, devido a assuntos urgentes, eles tiveram que sair, mas antes disso, eles queriam dizer adeus. Nifleca respondeu que nada pode ser feito sobre isso. O homem mais velho sorriu amplamente, dizendo que a recepção foi ótima, e eles definitivamente viriam
da próxima vez. O professor também colocou um sorriso e respondeu que seria uma honra para ele. O mago começou a dizer que agora, com sua permissão, o gordo olhou para cima intrigado. Quando uma voz masculina notou que ele havia esquecido completamente de perguntar. O velho olhou para a loira e começou a Que a dizer torre da magia havia nomeado um novo consultor técnico. Ele perguntou se ele sabia alguma coisa sobre isso, colocando a mão no cinto. Nifleca acenou com a outra mão e disse que eles deveriam estar mais cientes dos assuntos internos do que o mágico disse que pediu um motivo, já que este caso era especial, não só porque o próprio mestre o nomeou. Os olhos do professor se arregalaram de surpresa quando o mago acrescentou que também era alguém da Raverin Academy. O velho virou-se para o colega, quando o gordo se animou e começou a perguntar, em choque se fosse um dos graduados. Ele respondeu que tinha ouvido falar que ainda estava estudando, e então pediu-lhe para esperar até que eles encontrassem um nome. A menina disse que ele tinha chegado agora. A loira ficava perguntando em voz alta: quem é esse aluno? Uma garota de cabelo escuro nervosamente folheou seu tablet, murmurando que estava em algum lugar aqui. O professor impacientemente pediu a ela para contar a eles o mais rápido possível. A mulher de cabelos escuros sorriu e começou a dizer que o nome do aluno era... Nifleca congelou com um choque no rosto quando ele ouviu que este era Desire Armin, um aluno do primeiro ano, olhando para o gato vermelho de brinquedo. Uma voz perguntou se esse rosto lembrava o desejo de alguém. Romantica e Pran foram